Nós vamos falar agora sobre conexão protética. A conexão protética, ela nada mais é do que o sistema de encaixe que o nosso implante permite. Nós começamos na prótese sobre implante trabalhando com os implantes de conexão hexágono externo. Depois nós evoluímos para o hexágono interno. Entramos no sistema Cone-Morse. Então assim, nós precisamos ter em mente, para quem é técnico, que essa é uma escolha normalmente feita pelo dentista, de qual sistema de travamento que ele vai utilizar. Durante essa aula a gente vai percorrer sobre as vantagens e desvantagens de cada sistema, tá? E o quanto é importante que nós possamos trabalhar com a melhor forma diante da necessidade do nosso paciente. Então, nós começamos com os implantes de hexágono externo. Esses implantes, para que nós possamos entender o que vai determinar para nós a parte da confecção da prótese, é simplesmente dessa área superficial do implante para cima. Aquela parte interna de conexão e de ligação com o osso não é algo que vai trabalhar com a gente diretamente, mas isso vai trabalhar com o dentista e com a necessidade que ele tem para cada paciente, né? Então, nos implantes de hexágono externo, nós temos a conexão feita com adaptação nessa linha superficial aqui e o encaixe do hexágono dentro do componente para que o componente não tenha mobilidade, tá? E a plataforma de encaixe é a plataforma conforme cada diâmetro de implante. Então nós temos implante 3.3, nós temos implante 4.0, 4.1, 5.0, 5,5, 6, depende muito de cada empresa. Cada empresa trabalha com um sistema. E como vocês estão vendo aqui, eu vou sempre utilizar nas aulas imagens de diversos catálogos, de diversos sistemas, para que a gente entenda todos os conceitos existentes. E dentro disso, a gente consegue adaptação. Qual que é a grande vantagem do implante de hexágono externo? Como ele tem uma área de encaixe do hexágono mais curta, ele permite que a gente trabalhe com mais angulações, ele permite que a gente trabalhe com implantes múltiplos com maior facilidade, tá? E a partir da evolução da implantodontia e das técnicas e da necessidade de biomecânica, a gente percebeu que o implante de hexágono externo ele pode ser trazer muita desvantagem quando o assunto é dente unitário, principalmente devido à função mastigatória do paciente, porque como a área dele é muito curta, é de cerca de 0,7 milímetros de altura esse hexágono, a gente tem pouca estabilidade. Quando a gente fala de altura de hexágono para uma altura coronária, a gente tem pouca estabilidade. E isso pode gerar uma probabilidade muito maior de desparafusamento da peça, tá? E isso acontece muito com a função da peça. Então, essa é uma das grandes desvantagens que a ciência e que a nossa evolução na prótese sobre implante foi mostrando pra gente. E aí entraram os implantes de hexágono interno. O que acontece com esses implantes? Eles têm a sua plataforma de assentamento do componente aqui em cima, só que todo o hexágono dele é lá dentro do implante. E esse hexágono dentro do implante nos permitiu ter uma conexão de altura de 3 milímetros, 3,5 milímetros de hexágono, o que trouxe uma grande vantagem em relação ao hexágono externo, porque a gente tem uma área maior. Então eu estou aqui com um implante, eu vou encaixar minha peça lá dentro e eu tenho uma área maior de encaixe do meu componente aqui dentro do implante. Então o que acontece? Eu tenho o implante, o hexágono dele vai encaixar de uma forma mais profunda, então eu tenho maior estabilidade contra os movimentos de função. E isso diminui o risco de eu desparafusar minha peça. Só que ao mesmo tempo ele se torna um implante não vantajoso para próteses muito múltiplas, para áreas de difícil acesso. Como ele tem um eixo de inserção de cerca de 3 milímetros, 3,5 milímetros, se eu tenho peças com ângulos muito divergentes, eu acabo tendo dificuldade de remover essa peça de uma maneira múltipla. Então assim, os implantes de hexágono interno, a gente já trabalha com eles de uma forma muito mais
muito mais atenciosa. Por quê? Porque enquanto os implantes de hexágono externos, esses implantes aqui, a grande maioria das empresas repetiu a mesma medida, o mesmo diâmetro, o mesmo desenho de conexão protética, então eles se tornam meio que implantes universais, que já é diferente do que aconteceu com os implantes de hexágono interno, porque cada empresa foi desenvolvendo o seu tipo de desenho interno. Então, é fundamental que na hora da confecção do trabalho, a gente tenha todas as informações sobre qual é esse implante, qual a marca desse implante e como que a gente vai fazer, tá? E a gente teve como a grande evolução e é o grande implante que existe pra gente no momento, e na minha opinião é um implante que vai seguir por uma vida longa de utilização na sua grande maioria dos casos, porque é o que eu tô vendo nos últimos 3, 4 anos, que é o implante Cone Morse. O implante Cone Morse, como ele se caracteriza? Ele é um implante que o desenho do implante, o desenho de rosca externa, o desenho de superfície permitiu uma maior manutenção do osso após a instalação da prótese. Então, como eu mostrei para vocês quando eu falei sobre os tipos de prótese e os impactos que elas causam no implante no primeiro momento, o implante Cone Morse ele já consegue trabalhar de uma forma muito mais duradoura, muito mais longa, a preservação desse implante. Então, como ele se caracteriza? Eu tenho uma área com espécie de cone, que repete um cone dentro do implante, e abaixo dessa área eu tenho uma superfície de encaixe antirrotacional. Aí, de novo, cada empresa tem o seu sistema de encaixe. Existem empresas que fazem esse encaixe com um sistema hexagonal, existem empresas que fazem com sistema octagonal. Então, depende muito de cada sistema, mas a base que a gente precisa ter sobre esse tipo de implante é que o cone que existe de adaptação protética até chegar no implante, ele permite uma dissipação de força maior e uma preservação de osso aqui nessa região em referente à conexão entre o implante e o osso do paciente.